Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 25 de janeiro e hoje nós vamos falar que é impossível, mas Deus pode. E nós precisamos crer nisso e principalmente naquilo que Deus já falou pra gente, que tá no nosso coração, que sim, é nosso. É tempo de investir, é tempo de estar junto daquilo que Deus colocou no seu coração. E o impossível, ele vai se provando com falas, ele vai se provando com situações, ele vai se provando de muitas formas. Mas o que eu quero dizer é que é impossível, mas Deus pode. Que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Nós precisamos crer e declarar diante dos difíceis na nossa vida que o impossível Deus pode fazer. Lembrei de um outro hino. O impossível não devo temer. Tudo é possível ao homem de fé. Deus tem prazer no homem que crê e crê que Deus nunca falha, que milagres e maravilhas operará. E nós precisamos falar com Deus. Senhor, dai-me mais fé. Dai-me mais fé. Porque tá difícil. O que eu vejo é só nublado. Mas eu queria o sol, mas eu vejo uma chuva enorme. Mas eu queria o sol. Creia que Deus ele é capaz de fazer o sol vir no tempo dele. E você vivendo o seu processo para aprender e valorizar aquilo que Deus vai te entregar. Deus vai te entregar o tempo dele. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Não se ouviu, nem chegou ao coração do homem, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Em cada página da vida e nas linhas da nossa vida, em cada página da história e nas linhas da nossa vida, Deus se revela como o mestre de uma grande sinfonia, transformando impossibilidade em esperança, morte em vida, perda em ganho. Para Josué, ele fez o sol estacionar no céu. Para Moisés, abriu caminhos no mar. Para a viúva desesperada, multiplicou azeite, garantindo-lhe sustento. E para uma multidão faminta, multiplicou pães e peixes. Revelou que mesmo diante do impossível, há uma saída quando depositamos nossa fé em Deus. Revelou que mesmo diante do impossível, há uma saída quando depositamos nossa fé em Deus, Pai. Esse milagre narrado nas Escrituras não são meramente histórias antigas. E aí eu vou fazer uma pausa aqui que eu quero que você leia Hebreus 11. Vai falar dos heróis da fé e os milagres que foram feitos. Para cada um teve um milagre. E esse texto, Hebreus 11, fala de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero que você leia. Esses milagres narrados nas Escrituras não são meramente histórias antigas, mas testemunhos vivos da capacidade infinita de Deus de intervir em nossas circunstâncias. Por mais desfavoráveis que pareça, Ele é aquele que molda o tempo e as estações, capaz de transtornar reis
estabelecer impérios, de conceder sabedoria aos sábios e revelar aos que buscam discernimento. Esse é o nosso Deus que confunde reis, né? Estabelece impérios, dá sabedoria aos sábios, né? E revela aos que buscam discernimento. Nós precisamos chegar diante desse Deus. Por que não chegar perto de alguém que faz tão bem pra gente? Por quê? Quando a gente fala cristão, a gente fala de seguidor de Cristo, quem crê em Cristo, ok? O Gandhi, ele fala isso, que se não fosse os cristãos, ele também seria cristão. Porque quando ele lê as escrituras, ele encontra sabedorias infinitas. Quando ele convive com cristãos, representantes desse Cristo na Terra, ele, não quer saber, porque o que está escrito não se parece. Então, talvez você não goste de Cristo por causa das pessoas que dizem que servem a Cristo como Gandhi. Mas eu quero te motivar a conhecer Cristo a partir de Cristo. Eu gosto muito de Augusto Cury. E Augusto Cury, ele é um cristão, porque ele se apaixonou por Cristo. Ele aprendeu com Cristo. Então ele escreve mestre do amor, mestre da vida, mestre da esperança, mestre do mestre. E ele escreve muitos livros sobre Cristo. Naquele livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, ele fala dele em um capítulo, mas ele fala de Cristo num capítulo também. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Se a gente for conhecer Cristo na fonte, não existe possibilidade da gente não se apaixonar por ele. E abra mão de conviver no aspecto de carregar, ter como selo e exemplo pessoas que falam, mas não condizem com aquilo que falam. Porque a gente se decepciona. Agora, quando a gente vai ler Cristo, e o Augusto Cury, ele era um ateu. E lendo Cristo, mergulhando em Cristo, falando ele, estudando os mestres. E aí ele decidiu falar, vou estudar esse cara aí, só que eu não gosto dele não gosto. E quando ele começa, ele se apaixona. E ele fala isso, eu sou cristão. Mas não me pareço só eu, me pareço com Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala isso, para a gente ser imitadores dele como ele é de Cristo. Mas ele também diz que melhor era o povo de Bereia, que quando ele estava falando sobre Cristo, sobre as coisas, o povo estava lá, conferindo as escrituras com aquilo que estava sendo dito. Será que esse cara que está falando se parece? Ou ele fala e não tem nada a ver com aquilo que os nossos pais falavam, porque antes era a oralidade. A gente ensinava as leis, as regras, a gente ensinava moral, ética, a gente ensinava sobre Deus, sobre pai de Abraão, Isaac e Jacó. Era isso que era falado. Então ele estava procurando compatibilidade com aquilo que a família trazia de contexto, com aquilo que Paulo estava dizendo que era. Então ele elogia. Ele diz, não houve povo como de Bereia, que ia lá, conferir. O problema é que às vezes a gente conhece alguém falando que é de Cristo, qual cobra cega. Tudo que você mais mandar, faremos todo. E aí, quando se decepciona com a pessoa, se decepciona com Cristo também. Não confunda Cristo com alguém que diz que é de Cristo. Tem que ser compatível. Por anos vivi questionando os desígnios de Deus, lutando contra a desesperança, indagando até quando as batalhas continuariam. No entanto, houve um momento em que tudo começou a mudar. Embora ninguém ao redor pudesse perceber a transformação ou ainda acreditar na possibilidade de uma reviravolta, Deus estava trabalhando no extraordinário. Se fosse para ser rápido, se fosse para ser instantâneo igual o miojo, não se chamaria milagre. E as nossas mudanças são milagre. Sou psicóloga e eu trabalho com ser humano, eu sou cristã
desde que nasci e trabalho com ser humano. Eu sou capelã e eu trabalho com ser humano. Eu sou uma pessoa que gosta de humanos. E por que você trabalha com humano? Porque eu acredito no humano. Se eu não acreditasse, eu já tinha ido fazer outra coisa da minha vida. E eu vou te falar, eu tenho dito, essa semana eu falei aí com esse presidente novo aí, eu falei isso na clínica. Gente, ele não é a maioria. A diferença é que ele tá com o telefone na mão e tá chegando nos lugares e a gente fica assim, nossa, como o homem tá mal. Mas ele não é a maioria. Se o homem mal fosse a maior parte, a gente não sairia na rua, a gente não teria amigos, a gente não poderia ter uma igreja se o homem mal fosse a maioria. Então ele não é a maioria. Deus está recrutando um exército de uma corrente do bem. E por que é bom, Irlanda? As pessoas são boas. A Bíblia diz que o homem não pode dar ou apresentar ou receber coisa boa alguma, a não ser que venha dos céus. Lembra quando eu falei lá da fala, né? Eu até gravei e coloquei aqui. O céu não está em crise. Eu creio em milagre. Deus está no controle. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, Jesus. É o nome que está acima de todo nome. E a gente pode declarar esse nome em meio aos nossos difíceis. Portanto, hoje eu pergunto a você, qual é impossível? Qual é impossível na sua vida? Lembre-se de que se entregar sem reservas a Deus. Pode se entregar sem reservas a Deus. Ele é o único capaz de intervir e transformar qualquer cenário, trazendo vida onde só existe sequidão. Por isso, simplesmente confie, pois Deus permanece o mesmo ontem, hoje, sempre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas a Ti. Senhor, existem impossíveis na nossa mente, pensamentos acelerados, impossíveis no nosso trabalho, impossíveis na nossa família, impossíveis no nosso casamento, impossíveis na criação dos nossos filhos, mas nós pedimos que haja luz, que haja vida, que haja Jesus e que tudo se transforme em alegria, em plenitude, em sabedoria e que possamos, ó Pai, aprender as lições que o Senhor tem para nos ensinar hoje nesse momento. Pai, em nome de Jesus, fortalece o nosso ser com o teu poder. Traz vida sobre a nossa vida, esperança para os nossos dias, paz para a nossa alma e que possamos ver os teus milagres acontecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é 25 de 366, 5 dias, 365. Salmos 7 é o que você vai ler na sua casa. Eu falei Hebreus 11 também. Entrega é a palavra. Entrega num Deus que você pode confiar. Se entregue a um Deus que você pode confiar. A vitória de amanhã começa quando escolhemos. A vitória de amanhã começa com a escolha de confiar hoje. Se eu confio hoje em Deus, eu posso confiar que amanhã eu viverei o milagre. Porque eu coloquei na mão do Deus certo. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.